Hoje nós daremos continuidade na nossa série de estudos baseados no livro do Wayne Grudem, que é As Bases da Fé Cristã. E no capítulo 13, ele vai abordar sobre o que significa ser um cristão. E o nosso texto base, eu gostaria que os irmãos abrissem e acompanhassem. Durante todo o estudo, nós vamos rever alguns versos. Está em Romanos 8, do 28 ao 30. Romanos 8, do 28 ao 30. A palavra do Senhor diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Neste último verso, o 30, o Paulo ele estabelece uma sequência de bênçãos da salvação que alcançam os cristãos. E o livro vai abordar essa sequência um por um, o qual o primeiro nós vimos semana passada, que é a predestinação, e hoje o segundo sendo o chamado, e abordaremos sobre ele. Uma vez nós sendo predestinados, como vimos na aula anterior, em um momento específico e determinado por Deus em nossas vidas, nós recebemos esse chamado. E esse chamado é um chamado irresistível que transforma a nossa vida e nos direciona ao caminho que Ele preparou. O chamado, ele independe de nós, capacidade, mérito, esforços, mas é totalmente independente da vontade de Deus. Exemplos bíblicos, para deixar isso bem claro para vocês, vai estar aí na tela também, as referências bíblicas, a gente não vai ler porque o tempo não permite. Mas nós temos, por exemplo, Pedro e André, descrito em Mateus 4, 18 e 20. O que é descrito nessa passagem? Pedro e André eram pescadores, homens simples. Jesus vem, se apresenta e os chama. E esses homens, eles deixam imediatamente as suas redes e seguem a Cristo. E aqui é importante ressaltar e nós termos em mente que não é como se esses homens estivessem abandonando um hobby, para seguir a Cristo. Hoje nós vemos que muitos homens têm a pesca como hobby, alguns poucos ainda como trabalho, mas especificamente Pedro e André tinham a pesca como sustento de suas vidas. Então eles abandonaram o sustento de suas vidas, o próprio trabalho, para seguir a Cristo. E aqueles que não têm o Espírito Santo e vêm de fora dizem o quê? É loucura. É insanidade. Como é que um homem se apresenta e chama e aqueles abandonam imediatamente o que estão fazendo, o seu trabalho? Como isso ocorre? Isso nós chamamos de chamado. Um outro exemplo, bem claro também, que está descrito em Gênesis 12, do 1 ao 8, Abraão, ele simplesmente nem conhecia a Deus. Ele era descendente de um povo pagão, povo esse que havia desafiado a Deus, certa vez, na construção da Torre de Babel. Ou seja, era um homem que não tinha conhecimento nenhum de quem era esse Deus. Ainda assim, ao ser chamado, Abraão obedeceu prontamente a esse chamado e foi para onde o Senhor o guiou. Cornélio, o centurião romano, nós vimos no sermão passado, no começo de Atos 10, nós vimos o comecinho da história de Cornélio. E aí nós observamos que, diferente dos dois outros exemplos, Cornélio, ele era um homem piedoso, ele tinha uma moral e um caráter muito parecido com o de uma pessoa cristã. Ele, de certa forma, ao modo dele, ele buscava a Deus. Só faltava Deus na vida dele. E esse exemplo aqui nos deixa muito mais claro de que esse chamado que nós recebemos,
ele não depende de nossas obras. Mesmo porque o Cornélio, por mais que ele tivesse uma moral ali muito eticamente correta, ele não era convertido. Então, só através desse chamado é que efetivamente Cornélio recebeu o Espírito Santo e a salvação. Mas, para mim, o exemplo mais lindo, digamos assim, ou mais impactante, é o de Paulo, que é descrito em Atos 9. Então, nós sabemos a história de Paulo, que antes era conhecido como Saulo, e ele era um perseguidor implacável dos discípulos de Cristo. Mas, ao ser chamado, Paulo ele teve a sua vida transformada de maneira, assim, espetacular. No início do capítulo de Atos 9, nós lemos o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E mesmo assim, a graça irresistível alcançou e mudou radicalmente o seu caminho. Ou seja, o chamado de Deus aos seus escolhidos, ele não é uma sugestão e nem um convite opcional. Trata-se de uma convocação irresistível que resulta numa resposta imediata, que é movida pela fé salvífica ao ouvir a palavra do convocador. E esse processo dos chamados, dos eleitos receberem esse chamado, é conhecido como chamada efetiva, onde a graça de Deus age soberanamente, como nós vimos, e de forma eficaz no coração daqueles que foram predestinados. Vai estar aí na tela para vocês um resuminho, então, para compreendermos de forma mais concreta. Os predestinados, eles são chamados das trevas para a maravilhosa luz de Deus, e eles são chamados para desfrutar da comunhão com o Filho e fazerem parte de seu reino, vivendo para a sua glória. Aqueles que foram chamados pelo Pai através do poder do Espírito Santo pertencem a Cristo e são chamados para viverem uma vida santa. Através de uma vida santificada, redimida e justificada por Cristo Jesus, entram no domínio da paz, da liberdade, da esperança, da paciência no sofrimento e da vida eterna. Então, esse é o que nós chamamos de chamada efetiva. Quando os eleitos, os predestinados, em um momento específico, têm os olhos abertos pelo Espírito Santo e, através da sua fé, pelo dom de Deus que habita nele agora, ele recebe ali a salvação. Tanto, na teologia, nós temos também o que é chamado de chamada geral. É verdade que é somente através da chamada efetiva, que é um chamado irresistível, que resulta na salvação daqueles que Deus escolheu. Mas essa chamada geral, ela é importante para a nossa compreensão, porque essa chamada geral, ou também, em outros termos que nós conhecemos como graça comum, ela é estendida a todos, sejam eleitos ou não. A chamada geral, ela é a proclamação do Evangelho. E essa proclamação, ela alcança os seus ouvintes, embora nem todos eles correspondam com fé. E a chamada efetiva que nós vimos agora, ela só ocorre através da chamada geral, que nasce ao ouvir a palavra de Deus, que é citada em Romanos 10:17. Por isso que é fundamental, e é até mesmo uma ordenança de Cristo Jesus, que nós proclamemos o Evangelho, as boas novas, a toda e qualquer criatura, porque embora apenas Deus conheça os eleitos, os seus escolhidos, nós não conhecemos. E foi dado a nós o privilégio e a responsabilidade de levar essa mensagem. Ou seja, a chamada geral é o meio pelo qual Deus alcança os seus eleitos, realizando neles a chamada efetiva. Portanto, a chamada geral é anunciada por homens e a chamada efetiva é exclusivamente obra de Deus, que a concede soberanamente de forma eficaz. Exemplificar. 2 textos onde fica bem claro
essa questão, a distinção e a união da chamada efetiva por meio da chamada geral. O primeiro que eu gostaria de citar para vocês é 2 Tessalonicenses 2,14, que vai dizer: Ele os chamou para isso por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí aqui Paulo está declarando, olha, por meio da palavra que vocês ouviram, de nossa pregação, é que agora vocês fazem parte do corpo de Cristo. Em Atos 16,14, cita o exemplo cita a conversão de Lídia, né? Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Ou seja, aqui, Lídia não está sozinha ouvindo o evangelho. Haviam muitas outras pessoas. Mas vejam que Paulo declara que o Senhor abriu os olhos de Lídia. Então, nós temos um chamado geral, ou seja, ali sendo pregado a palavra de Deus, o evangelho sendo proclamado a todos quanto quiserem ouvir, mas a chamada efetiva é Deus quem dá, e nesse caso específico concedeu a Lídia, onde os seus olhos e os seus ouvidos puderam ser abertos, e ela realmente conseguiu entender aquela mensagem em que todo o público estava. Nós ouvimos muito testemunhos de pessoas que nasceram em igrejas, infelizmente até mesmo o caso de filhos de pastores, diáconos, presbíteros, e num certo momento é relatado que essa pessoa se desviou e aí não retornou mais, né, aos caminhos do Senhor. E muitos questionam, nossa, mas ela nasceu na igreja, como que ela conseguiu sair dos caminhos e não retornar, né, apostatou da fé? E aí nós voltamos para a compreensão da chamada efetiva. O que ocorreu é que essa pessoa ela recebeu a chamada geral, de forma mais incisiva do que muitas outras, sim, mas infelizmente o que não houve na vida dela foi a chamada efetiva, baseada na chamada geral. Então, não é porque a pessoa nasceu na igreja ou porque a pessoa frequenta a igreja é que ela recebeu essa chamada efetiva, é que ela de fato é convertida. Ela pode ser convencida ou simpatizante, como nós conhecemos também. E aí nós temos que tomar muito cuidado para analisar os nossos corações e vermos se nós não somos apenas convencidos e não convertidos. Porque ouvir o evangelho, o ímpio também ouve. E por isso que é o nosso dever, inclusive, proclamá-lo. Mas isso não significa muita coisa. Aliás, isso não significa nada. Nós vimos o exemplo do próprio Cornélio, né? Na continuação que veremos, o Cornélio, ele tem os seus olhos abertos quando Pedro ali prega para ele, mas isso foi uma obra do Espírito Santo. Cornélio já tinha uma vida piedosa, o que faltava para ele? Faltava tudo, que é a salvação, que é Cristo Jesus sendo o Senhor. E aí, também temos que nos avaliar. Sempre quando nós estudamos a palavra de Deus, nunca é para a gente pegar isso e tentar avaliar o fruto do próximo, mas os nossos. Então, vou citar o exemplo mesmo do meu testemunho. Embora eu praticamente tenha nascido na igreja, né, mais ou menos com 6, 7 anos, eu vejo nitidamente que a minha conversão de fato foi aos 17. E aí, vejam, é muito tempo dentro de uma igreja. E eu já tinha sido até batizada, descido às águas. Então, nós temos que ter essa compreensão e esse entendimento e começar a avaliar. Em que momento nós recebemos essa chamada efetiva? Nós recebemos essa chamada efetiva? E aí nós vamos ver quais são as evidências dessa chamada efetiva. Por isso, novamente, nós devemos proclamar o evangelho a todos,
sem carregar o peso e a preocupação de converter alguém. Então, Deus ele é tão maravilhoso que Ele não nos dá esse fardo de sabermos quem é e quem não é convertido. Por isso, nós podemos pregar livremente, sem culpa, sem ficar insistindo no sentido de, não, eu preciso levar essa pessoa para a igreja, eu preciso. Porque mesmo que essa pessoa venha por sua causa, ela só irá permanecer por causa de Cristo. E isso não cabe a nós. Graças a Deus, é só pela graça do Senhor Jesus. Então, nós podemos proclamar o Evangelho, pregar, evangelizar, que é o nosso dever, mas conscientes e tranquilos de que o nosso papel é tão somente esse. E o papel de Deus é realizar a chamada efetiva. Então, fica nas mãos do Senhor e glória a Deus por isso. Portanto, para que serve esse chamado? Para que nós fomos chamados? Então, ok, nós entendemos que existe um chamado efetivo. Esse chamado efetivo, ele ocorre através do chamado geral por meio da fé, que é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Mas fazemos o quê agora com esse chamado efetivo? Que vocês abriram, agora no verso 29, Paulo ele vai dar a resposta para essa pergunta. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção aqui para vocês, para essa palavra conforme. Nós temos que lembrar que a humanidade que nós experimentamos hoje, ela está numa condição anormal. O verdadeiro ser humano, homem e mulher, criados originalmente à imagem de Deus, sem a marca do pecado, eles só existiram em 2 momentos na história. O primeiro, Adão e Eva no Éden, antes da queda, e o segundo, Jesus Cristo. Somente esses 2 momentos é que o ser humano foi ser humano em sua origem. Desde a queda, com a exceção de Cristo Jesus, essa imagem, todo ser humano, carrega uma distorção e uma deformação dessa imagem por conta do pecado. Então, nenhum de nós aqui somos idealmente humanos, conforme criados a princípio. Mas Cristo, ao vir ao mundo, ao morrer, ao nos redimir, ao nos resgatar para Deus, Ele nos deu a oportunidade de restaurar essa imagem original. E embora, aqui nessa terra, nunca experimentemos essa restauração de forma plena, digamos assim, pela graça de Deus, nós estamos sendo transformados dia a dia à imagem de Cristo. É um processo, tá? A nossa restauração a essa forma original está sendo um processo aqui em terra que será completada na eternidade. E esse processo será, então, quando estaremos com Cristo Jesus, restaurados à perfeição de sua imagem. Em 2 Coríntios 3:8, diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E Colossenses 3:10 diz: E vos revestistes do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Fomos chamados, foi para isso que fomos predestinados, chamados, redimidos e restaurados, para sermos a imagem de Cristo Jesus e resplandecer o seu caráter. E é importante nós termos essa definição de propósito, porque o propósito pelo qual nós fomos criados é que define a nossa identidade. No mundo onde tudo é muito relativo, há uma angústia e uma catástrofe assim de identidade mesmo, porque ninguém sabe o que é. Num lugar onde todo mundo pode ser o que quer,
e pode ser várias coisas e ao mesmo tempo, e no fim não é nada, é algo conflitante, algo devastador. Mas nós, eleitos, que fomos chamados e entendemos o propósito do nosso chamado, nós temos a tranquilidade de dizer que sabemos quem nós somos. E nós somos cristãos. Nossa identidade é baseado em Cristo. Então, ser cristão está relacionado com quem somos através de Cristo Jesus e não pelo que temos ou fazemos. Ser a imagem de Cristo é refletir a essência de Cristo, a moral e o caráter reproduzido em nossas vidas. E aí, somente assim, nós seremos verdadeiramente humanos e cumpriremos o propósito da nossa criação, que é honrar e glorificar o Senhor, desfrutando da sua presença para sempre. Para tal, duas coisas precisam ocorrer de forma imprescindível, para que nós possamos viver de acordo com a nossa identidade, de acordo com o nosso propósito. Essas duas coisas são regeneração e santificação. A regeneração é uma obra de Deus em nossas vidas, ou seja, é algo que nos é dado e não é possível se obter ou alcançar. É o chamado efetivo. Isso daí ninguém busca, ninguém alcança, ninguém aceita ou recusa. É Deus quem dá essa regeneração. E ela nos é concedida no momento da chamada efetiva, ok? Antes mesmo da nossa resposta de fé. O que acontece? Essa regeneração, ela é a transformação do homem que estava nas trevas e foi chamado para a luz. Exemplo, que fica claro, Ezequiel 36, do 26 ao 27, o próprio Deus diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. E aí nós lembramos novamente de Paulo. Paulo tem ali, de forma mais explícita, digamos assim, a sua regeneração descrita, né? Paulo, ele matava cristãos num dia, literalmente no outro dia ele estava pregando, ele se tornou um dos cristãos. Esse é o poder da regeneração de Deus em nossas vidas. Nos é concedido somente pela perfeita e agradável vontade de Deus. Essa regeneração nós chamamos de fruto do Espírito Santo, que é a obra de Deus em nós, então nos é dada, né, o fruto do Espírito, e ela deve ser evidenciada nas nossas vidas, isso por meio de nossa busca em manifestar o caráter com traços semelhantes ao de Jesus. E esse processo de buscar evidenciar os frutos em nossas vidas é chamado de santificação. A santificação é espelhar o caráter e a semelhança de Deus em nossas vidas. E para isso, nós temos que entender quais são esses traços do caráter de Cristo. Obviamente que aqui nós vamos espelhar Cristo em sua natureza humana, que, embora 100% homem, é 100% Deus. E acerca disso, nós também temos um estudo específico no canal do YouTube da igreja. Mas, de forma assim, bem sucinta, alguns aspectos do caráter de Jesus Cristo que nós devemos espelhar em nossas vidas para a nossa santificação. O primeiro é que Jesus é um homem de comunhão. João 17, do 20 ao 23, vai dizer: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade,
para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Esse é o primeiro e o mais importante aspecto da essência de Cristo que deve ser refletida nas nossas vidas. Porque é o que verdadeiramente nos torna humanos. É a comunhão com Deus, em primeiro lugar, que só é possível pelo sangue de Cristo Jesus, por meio da graça, e uns com os outros. Então, esse é o primeiro aspecto que nós devemos espelhar a imagem e semelhança de Cristo. É a comunhão, é o relacionamento espiritual, em primeiro lugar, com Deus. Outro aspecto da moral de Cristo é que ele era um homem de obediência. Está em João 6,36. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E Lucas 22:42 vai dizer, Jesus declarando, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, o próprio Cristo foi um homem obediente. E nós? E vejam que é uma obediência que não questiona e que não duvida. Então, nós devemos ser obedientes, sem questionar, sem duvidar, mas tendo fé e confiança de que nós estamos fazendo aquilo que é do agrado do Senhor. Um outro é que Jesus é um homem de compaixão e misericórdia, que está em Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E Marcos 1, do 40 ao 41, diz, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. Nós devemos manifestar a compaixão e a misericórdia para com o nosso próximo. Porque se não fosse pela compaixão e misericórdia de Cristo por nós, estaríamos perdidos. Cristo é um homem perdoador, que está... Esse eu não vou ler, que ele é mais compridinho, mas é um relato de João 21, do 15 ao 17. É o relato de Pedro. Então, nós sabemos que Pedro que disse que morreria por Cristo, ele não conseguiu viver por Cristo. Ele negou Jesus 3 vezes durante a prisão ali de Cristo. Mas depois, após a ressurreição de Jesus, ali numa conversa à beira-mar, Jesus, ele pergunta 3 vezes, novamente, para Pedro se ele o amava, refletindo as 3 negações. E isso não era só uma chance de Pedro se arrepender e de receber o perdão, mas de restaurar a vida de Pedro de forma definitiva. Então, Jesus, ele não somente perdoa, mas o seu perdão, ele restaura, demonstrando que através do perdão é possível recomeçar e cumprir o propósito divino. Por isso, nós devemos perdoar ao próximo, a nós mesmos, porque Deus nos perdoou em primeiro lugar. Mateus 6:14 vai dizer, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Por isso, nós temos que refletir esses aspectos de comunhão, obediência, compaixão e misericórdia e perdão. E assim, nós conseguiremos, dia após dia, buscarmos a santificação através da regeneração de Deus sobre as nossas vidas. O que podemos concluir é que, na prática, nós temos, como eu disse para vocês, como avaliar essa questão do chamado efetivo nas nossas vidas, para que possamos buscar mesmo em Deus a santidade e a santificação dia após dia em nós. Ao receber o chamado efetivo, 2 respostas, se vocês conseguiram prestar atenção, 2 respostas são dadas imediatamente, são produzidas.
quando a pessoa ouve o chamado efetivo do Senhor, que é o arrependimento e a fé. O arrependimento é o reconhecimento sincero dos nossos pecados e delitos contra Deus, né, da nossa desobediência dos seus mandamentos e da compreensão da justa punição que nós merecemos, que é a morte eterna, que é o inferno. O arrependimento também, ele produz uma mudança de mente e coração através da obra de Deus em nós, na qual nos voltamos contra o pecado e buscamos a reconciliação com Deus. E a fé, que é a confiança plena em Cristo Jesus como nosso Salvador. É a fé que nos leva a depender de Cristo, crendo que por meio dele nós seremos perdoados e reconciliados. A fé é a admissão que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos, mas somente por Cristo, por sua graça e sacrifício. Então, aquele que recebeu a chamada efetiva, imediatamente tem essas duas respostas em suas vidas. Obviamente que de maneira sempre progressiva e contínua, ok? Como eu disse para vocês, a nossa restauração de forma plena e perfeita será completada na volta de Cristo. Então, o arrependimento e a fé são imediatamente respondidos na chamada efetiva e são continuados em nossas vidas enquanto estivermos aqui nessa terra. Essas duas respostas, que também são fruto do Espírito Santo, elas são as evidências da chamada efetiva na vida de alguém. E esse processo nós chamamos de conversão. Ser cristão, portanto, significa receber o chamado efetivo de uma vez por todas e responder a ele continuamente, todos os dias de nossas vidas. É um compromisso diário de seguir a Cristo, vivendo em obediência, crescendo em santidade e se conformar à sua imagem, permanecendo firme na fé. Ser cristão significa ser a imagem de Jesus, e para ser a imagem de Jesus é necessário ser chamado, e só é chamado aquele que foi predestinado. E aí uma pergunta que eu finalizo para vocês, que é muito importante. Muitos dizem, olha, eu morreria por Cristo. Eu morreria por alguém, né? Mas eu acho que a pergunta mais honesta seria, você viveria por Cristo? Sendo bem sincera e analisando, né, de forma minuciosa, sim, o morrer é mais fácil do que o viver. O preço que se paga é bem diferente. Então, o que nós devemos nos perguntar é, nós vivemos por Cristo? Porque o viver é algo diário, é algo contínuo. O viver é um morrer diário. Então, quando alguém fala que morre, tudo bem, você faz isso uma vez só. Mas viver, que o Espírito Santo, através de sua obra regeneradora em nossas vidas, nos conceda a capacidade de vivermos por Cristo e para Ele, hoje e para sempre. Amém? É isso que eu tinha para os irmãos hoje. E aí eu vou deixar aberto para perguntas, colocações. Bianca, sobre a chamada efetiva, né? Tem a chamada geral e a chamada efetiva. Nós temos alguns exemplos na Bíblia que algumas chamadas elas foram feitas praticamente de qualquer jeito, como Jonas, né? A contragosto foi e pregou, disse umas 6 palavras na pregação dele e as pessoas se arrependeram pela vontade de Deus. Como saber qual é o limite da nosso privilégio de anunciar o evangelho às pessoas? Eu digo no sentido de até que ponto a gente deve ir e respeitar a vontade do outro. Como nós vamos saber qual é esse limite? Ou, sei lá, de uma maneira diferente, eu perguntaria, por que nós nos motivaríamos a ter qualidade numa pregação, a nos esmerar no estudo, como foi dado hoje, para passar alguma coisa de qualidade, sabe, com referências, algo mais aprofundado, se de fato quem vai chamar ou não é Deus? Como saber esse limite? O limite
Aí depende do limite que a pessoa mesma pode te colocar, né? O limite com relação às pessoas e não com Deus, né? Óbvio. Porque... Mas tem um exemplo muito claro que eu lembro, me chama muito a atenção, que é do próprio John Bunyan. Então, o John Bunyan, ele, ali em sua época, né, ele era pastor. E aí, por questões políticas e tudo mais, eles estavam sofrendo perseguição, mais pela sua denominação em si, porque não estavam sendo obedientes ao Estado, digamos assim, não estava ali cumprindo algumas ordens ali, e ele foi preso. Foi preso porque ele não pregava aquilo que o Estado ali determinava. Mas os soldados falavam assim para ele: se você negar a pregar o que você está pregando, a gente solta agora. E aí Bunyan responde: se vocês me soltarem hoje, amanhã eu estarei pregando. Esse é um ponto. Nos dias atuais, funciona bem diferente, né? Então, nós devemos proclamar o Evangelho até que sejamos impedidos. Mas de que forma somos impedidos hoje? Então, depende. Se você está evangelizando um parente, enquanto ele estiver ouvindo, por mais que ele não responda de forma positiva, não responda com fé, essa é a motivação que a gente tem, é justamente não saber se ele é salvo ou não. E por não saber se ele é salvo, a nossa motivação é pregar. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, nos concede isso. Nós pregamos justamente por saber por não saber que aquela pessoa é salva. Porque se assim fosse, a gente não pregaria, né? Se a gente soubesse, nós iríamos ser muito seletos na nossa pregação, mesmo porque não faria sentido. Mas, até o momento que a pessoa fale: eu não quero mais te ouvir, cale a boca, enfim, parta para uma agressão ou qualquer outra coisa do tipo. Se começar a ameaçar a sua vida, enfim, nesses pontos extremos, pode ser um limite. Mas aí tudo depende, né? Pérola aos porcos. Então, se a pessoa falar: olha, não quero, para, isso daí não é para mim, eu não creio, e se você falar, eu... Enfim, ou começar de forma agressiva a ofender Deus, o Evangelho, enfim, esse é o limite. Aí, mesmo porque, como eu disse aqui, a nossa parte é proclamar. Mas a salvação e a conversão é só Deus quem dá. Então, assim, é um limite com a capacidade humana que a gente tem, né? Aí eu acho que depende muito, muito do caso. E a outra parte da pergunta? Ah, tá. E a motivação é aquilo que... A motivação é justamente não sabermos. Não sabermos. E aí sempre tomar cuidado, no caso de Jonas, porque Jonas não estava refletindo um dos aspectos da moral de Cristo, que era de compaixão, misericórdia e perdão. Então, óbvio que Nínive era um povo horrível e tinha feito atrocidades contra o povo dele. Então, nesse sentido, a gente entende. Mas e o que nós fizemos contra Deus? Não é muito pior? E Deus não nos perdoou? Então, a gente sempre tem que tentar pensar também dessa maneira, acredito eu. O senhor fala que a gente deve fazer tudo para honrar e glorificar o nome dele, sempre o nosso melhor. É isso que a gente entende. Aí, o caso de Jonas, um caso bem isolado, em que ele vai e ele não faz o melhor, ele não faz para a honra e glória de Deus, e ainda depois ele é humilhado por causa disso. Deus mostra para ele: não é por você, não importa o que você quer. Acho que a história de Jonas, da qualidade da mensagem, seria mais nesse sentido. Uma pessoa que entrega uma mensagem com a pior qualidade que ela pode trazer, ela não está fazendo o melhor dela para Deus. Ela não está honrando e glorificando a Deus. E com certeza ela vai ser cobrada e humilhada por isso também, assim como Jonas foi. Exato. Por isso que a chamada efetiva é bom a gente entender, porque é o seguinte: não depende de nós. Então, se for um discurso maravilhoso e se for horroroso, igual o de Jonas, Deus vai alcançar aquela pessoa, se esse for o propósito dele. A questão está em nós, por isso que eu falo, por isso que a gente tem que nos analisar. O peso, na verdade, vai ser voltado para as nossas vidas, né? Porque foi te dado uma honra e um privilégio desse tamanho, e o que você fez com ele? E aí, a cobrança não será com o ouvinte,
mas com o pregador. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E aí nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Só fazendo uma breve acréscimo à resposta àquela pergunta do irmão Ronaldo. A gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes a gente tem uma mentalidade um pouco imediatista. Então a gente acha assim, olha, eu vou chegar, eu vou pregar o evangelho para a pessoa e a pessoa vai se converter ali naquela hora, naquele momento, né? E a verdade é que às vezes a pessoa vai resistir. Às vezes a pessoa vai resistir, mas essa semente ela pode germinar no futuro. Então, o nosso trabalho, a nossa disposição em pregar o evangelho não tem que ser de ver resultados imediatos, tem que ser simplesmente de ir lá e pregar o evangelho. Porque a gente tem vários exemplos ao longo da história de sementes que germinaram ao longo do tempo, onde os homens que plantaram, que foram usados por Deus para plantar aquela semente, eles mesmos não viram os frutos. E assim, infelizmente, nos nossos dias, tem muita gente que é motivada a ver números, a ver um crescimento, e tem igrejas que estão se tornando mega igrejas porque tem um crescimento absurdo de convertidos, entre aspas, do dia para a noite, e com o tempo vai vendo que aquelas conversões não eram verdadeiras. Então, o nosso caminho tem que ser meio que ao contrário, é pregar e confiar que Deus ele vai fazer o trabalho dele, independente de nós. Eu acho que isso é um ponto importante que às vezes é negligenciado quando se fala de pregar o evangelho. Sim, sim. Isso é tão verdade, gente, que eu e o Jonathan, nós estamos hoje aqui pela graça de Deus, pela chamada efetiva que Deus operou em nós, por meio do chamado geral na vida do pastor e da Kelly. Então, como eu disse para vocês, eu estava na igreja desde os 8 e me converti aos 17. Mas, em todos esses anos, eles nunca desistiram de pregar a palavra para mim, de serem exemplos práticos, de insistirem, de chamarem, de falarem, de exortarem. Então, olha quantos anos que eles persistiram. E, no momento em que Deus... E, se não tivesse acontecido, aí, de novo, eles perante o Senhor... Atrás aqui do microfone. O que a gente tem que tomar cuidado é que nós estamos aprendendo, nós estamos nesse processo de santificação e de crescimento, né? E temos que desenvolver essas características, mas nós temos que prestar atenção que esse processo ele tem que refletir na prática. Então, quando nós saímos das quatro paredes e no nosso dia a dia, nós temos que falar de Cristo, nós temos que falar da cruz de Cristo para as pessoas, mas as pessoas também precisam ver nas nossas vidas esse reflexo. Então, independente lá do caso de Jonas, mas nós temos que atrelar a teoria que nós aprendemos com a prática. E em que momentos nós vamos fazer essa pregação? A todo momento. Seja no Uber, seja no trabalho, seja no ônibus, e com prática, com exemplos. As pessoas precisam ver em nós, mesmo nessa sociedade conturbada, nesse relativismo, eles precisam ver em nós aquilo que nós estamos pregando. Sim. A fé sem obras é morta, né? Então, apesar dos frutos não salvarem, os frutos são a evidência da salvação. E como o Ronald falou, fazer isso mesmo sem achar que vai ter efeito. Isso é uma semente que está sendo colocada ali e ela pode vir a longo prazo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso testemunho lá fora, de Sim. como o mundo está vendo as nossas vidas e essa semente que eles possam ver na nossa vida. A qualquer tempo que eles venham nos encontrar, né, e que nós possamos passar pela vida dessas pessoas em qualquer tempo, mas nós estamos aprendendo, mas nós não podemos esquecer que o QG não é para se esconder, e sim para multiplicar a palavra de Deus.
A gente lembra nesse texto, nessa questão do plantar e não aguardar ali o resultado, às vezes a gente não vai ver o resultado da semente que foi semeada, né? Lá naquele exemplo de Paulo, né, e Apolo, quando fala, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então, às vezes, ali o Ronald ele vai plantar, né, ele vai semear, e daí, de repente, o Fabrício ele vai ser o regador na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa vai encontrar o Fabrício no dia a dia, e ele vai ser o espelho, ele vai ser um testemunho vivo do Evangelho. E, às vezes, anos depois, a pessoa vai entender esse chamado, né? E uma coisa só que eu só colocar, quando você falou que a gente, mais do que pensar que a gente morreria por Cristo, viver por Cristo, é bem intenso, né? E é verdadeiro, mas eu também enxergo que só morre por Cristo fisicamente quem viveu uma vida por Cristo. Sim, porque para chegar nesse ápice de morrer, como a gente sabe que tem irmãos nossos morrendo em países que são perseguidos, né, que o evangelho né, o cristão é perseguido, ele só chegou naquele ponto porque ele viveu por Cristo. Exatamente. É uma consequência, né? Total. A minha dúvida é em questão de, por exemplo, se você ainda está aprendendo sobre o cristianismo e tudo isso, e aí não tem um perigo de você, na hora de ir pregar para outra pessoa, acabar falando algo errado, e essa pessoa, em vez de ser convencida ou começar a acreditar, acabar totalmente tendo uma ideia errada do que você disse? Aí é mais uma consciência que cada um deve ter. Então, a gente só pode ensinar ou falar com alguém daquilo que a gente sabe, tem propriedade. Mas uma pessoa que se converteu a um dia, o que ela sabe? Que Cristo Jesus é o Salvador da sua vida. E Ele transformou a sua vida das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, já é muita coisa. E ela já pode falar isso. O que ela não pode falar? De repente, alguns termos teológicos. Mas é necessário? Não. Porque é isso que a pessoa precisa saber. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é de não nos apegarmos à teologia, a sermos eruditos, enfim, porque não é isso que salva. O que salva? Cristo Jesus. É isso que nós devemos pregar. E aí, um pouquinho mais de conhecimento que nós adquirimos, aos poucos nós também podemos ensinar. Mas, como a Kes e tudo isso que cada um pontuou aqui, o que o chamado efetivo nos mostra e nos leva é a humildade. Nos mostra que nós não somos capazes de nada, nos mostra que, se não é por Deus, nós não conseguimos realizar a nossa própria salvação, e que é Ele quem efetua. Por mais que um teólogo venha e pregue incessantemente, e aí? Mas não é Ele que salva. Então, nós devemos sempre lembrar que é Deus quem efetua a salvação. E nós somos meros instrumentos, que podemos ser usados ou não. É uma honra e um privilégio. Ok? Mas quem efetua a salvação é o Senhor. Então, em primeiro lugar, não nos apegarmos a isso. Mesmo porque, Gi, o conhecimento que nós temos de Deus aqui, e que a gente pode adquirir e deve adquirir conhecimento tanto quanto conseguirmos, ele não acaba aqui. Aliás, é muito, é um tantinho assim, perto de quem realmente Deus é. E aí, quando nós pensamos na eternidade, o que nós faremos na eternidade? Conheceremos a Deus por toda a eternidade, ou seja, nós nunca terminaremos de conhecer a Deus. Esse é o ponto. Então, quando você vai evangelizar para alguém, não fique preocupado com o que você sabe. Porque um cristão de 50 anos não sabe tudo sobre Deus. E uma pessoa que se evangelizou há 3 dias não sabe tudo sobre Deus. Mas o que você sabe, fale.
Então, olha, eu sei isso. Eu sei o que... Eu não sei da história de todos os homens que passaram nessa terra, não sei a Bíblia inteira, mas eu posso te dar o meu testemunho, eu posso te falar como que Cristo me salvou. Foi assim, 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 assim. Isso você pode falar. Então, não se preocupe com o tamanho do conhecimento, porque o tamanho do conhecimento que o melhor ser humano tenha nessa terra é pequeno, perto do Deus infinito. Então, isso é muito relativo, não deve ser uma preocupação em nossas vidas. Mais alguém? Não? Vamos orar então, terminar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças te damos por mais um dia onde as suas misericórdias se renovaram sobre nós, Senhor. Nós te agradecemos porque reconhecemos que foi pelo Espírito Santo que nos convenceu, Senhor, e abriu os nossos olhos, a nossa mente, iluminou, Senhor, as nossas vidas e nos trouxe até aqui, para que possamos aprender um pouco mais da porção da Tua Palavra. Por isso eu te peço, ó Senhor Jesus, nos ajude a entendermos a moral, a Tua essência, para que possamos ser santificados dia após dia, para que na plenitude desfrutemos eternamente e alegremente em Ti. Eu te suplico em nome de Cristo Jesus. Amém.